Olá, tudo bem com você? Se você não me conhece, eu sou a Gabriela Amaral, eu sou enfermeira obstetra e esse é nosso terceiro vídeo sobre a nossa série As Fases do Trabalho de Parto. Então, se você perdeu o último vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima e depois de assistir esse, fique ligado nos próximos que virão. Então, hoje nós vamos falar sobre a fase ativa do trabalho de parto. Aê, finalmente estamos em franco trabalho de parto. Então, nessa fase, as contrações elas ficam ainda mais intensas, elas ficam ainda mais ritmadas do que elas estavam na fase latente. E essa é a principal característica da fase ativa do trabalho de parto. Então, as contrações que vinham a cada 5 minutos, agora elas passam a vir a cada 3, a cada 2 minutos. E se antes elas duravam 30, 40 segundos, agora elas duram 1 minuto ou mais. Então, essa é a principal característica da fase ativa. Além das contrações, o colo do útero vai se afinando, vai se anteriorizando e dilata até 10 centímetros, que é o que a gente precisa para o nascimento. Então aqui acontece todo o restante da dilatação que estava faltando. Tudo isso enquanto o bebê desce na pelve. Nessa fase a gente vai precisar de monitorização fetal, então agora chegou a hora realmente de ir para a maternidade ou da parteira ficar com você em casa, porque como as contrações são mais frequentes e duradouras, a gente vai sim precisar auscultar o coração do bebê para observar se esse bebê está com uma boa vitalidade. Então, tanto a mãe quanto o bebê precisam estar monitorizados nessa fase. Então, se na fase latente era a fase de ficar em casa, agora na fase ativa, em franco trabalho de parto, é hora de acionar a parteira ou de ir para a maternidade. E aqui, mais uma vez, o banho quente recomendado, liberdade de posição. Então, muitas mulheres vão precisar caminhar, agachar, mudar de posição para encontrar uma posição que seja mais confortável para enfrentar as contrações. Banho de banheira, massagem. Então, todos esses métodos não farmacológicos vão ajudar no alívio da dor nessa fase do trabalho de parto. É nesse momento também que algumas mulheres podem usufruir da analgesia de parto, quando bem indicada, e com o avanço dessa fase e o aumento da intensidade das contrações, é normal que as mulheres fiquem um pouco mais quietas, mais caladas, e é ideal que o ambiente em que ela esteja permita, colabore para essa introspecção. Essa introspecção, ela tem muito a ver com a partolândia. Não sei se vocês já escutaram falar nesse termo. É como se o cérebro da mulher colocasse o neocórtex, a parte do cérebro responsável por racionalizar, por pensar, responsável pela visão e pela audição em stand-by. Então, sim, ele vai desligar temporariamente o neocórtex e ativar o cérebro primitivo. E é justamente por isso que as mulheres ficam mais caladas, ficam mais quietas, não conseguem pensar nessa fase. E por que o corpo faz isso? Ele é tão inteligente que ele aciona esse mecanismo para que a mulher consiga lidar melhor com a dor. Então, ele realmente tira a mulher da realidade. E esse sair da realidade vai fazer com que ela perca um pouco a noção do tempo, um pouco a noção da dor. Então, realmente ajuda a mulher a chegar até o final dessa fase ativa. E é justamente por isso que a gente precisa ter um ambiente respeitoso, com pouca luz, com pouco barulho, incomodar o menos possível para que ela consiga usufruir desse mecanismo que o corpo faz para ajudar na evolução dessa fase do trabalho de parto. No entanto, depois dessas altas doses de endorfina e ocitocina que levam a mulher para a partolândia, a gente vai ter um pico de adrenalina que tira a mulher da partolândia e traz ela de volta para a realidade. E é justamente nessa volta para a realidade que a gente tem a chamada fase de transição. Então, a fase de transição, ela pode começar ali entre os 8, 9 até 10 centímetros, antecede esse expulsivo, então o começo dos puxos. E como é uma fase que traz a mulher de volta para a realidade, é a fase em que ela sente o quanto que tá doendo, a exaustão bate, então ela se sente extremamente cansada, o medo e a ansiedade tomam conta, então parece que ela não vai conseguir, bate o desespero. É a fase que muitas das mulheres pedem uma cesárea, pedem analgesia, porque o que elas querem mesmo é finalizar essa fase, é acabar com isso, é que nasça logo, né? As mulheres realmente vão implorar por ajuda e vai parecer que a equipe, que ela não está sendo negligente
enquanto que na verdade a gente sabe como profissional que faz parte do trabalho de parto essa fase e que vai passar. Então é importante que os acompanhantes saibam dessa fase para ajudar a mulher. Então é lembrá-la de respirar, manter um pouco mais de silêncio, se precisar continuar com os métodos não farmacológicos, ajudar a mulher com suporte emocional para que ela consiga ultrapassar essa fase que realmente vai ser talvez a fase mais complicada da fase ativa do trabalho de parto. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Que dúvida você tem aí sobre a fase ativa do trabalho de parto? Deixa aqui para mim nos comentários. Não deixe de compartilhar esse vídeo com uma gestante que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. Um beijo e até mais!